Oiê, tudo bem? Gente, estamos falando sobre perdão e perdão é um assunto muitíssimo importante porque nós nos adentramos ao reino de Deus sendo perdoados por Cristo Jesus. Na cruz do Calvário ele morreu, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e maldições, e nos deu uma oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador, né? Nós precisamos crer no nosso coração, confessar com a nossa boca, e então começar a caminhada cristã. É uma caminhada longa, que dura até o retorno de Jesus ou até a nossa morte, certo? Então vamos lá, a gente falou sobre o perdão. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E como eu disse, isso precisa ser aceito, não é automático para todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre isso, escreve aqui para mim. A gente conversa com tranquilidade. Falamos sobre nos perdoar, porque uma vez que Deus nos perdoou, não há por que retermos perdão a respeito dos nossos erros. E ontem falamos sobre perdoar os outros. Então agora a gente vai dar uma olhada mais ampla nessa ideia de perdoar os outros. Então, primeiro, o que a gente precisa considerar? Deus é o nosso juiz. Ele é o juiz. Se você retém perdão, significa que você, na verdade, quer vingança, né? Essa coisa de reter perdão, essa coisa de ficar ofendido, isso não é coisa de Deus, isso é coisa da carne, isso é coisa do mal, né? As pessoas ofendidas, na verdade, elas são pessoas que têm problemas com insegurança, com orgulho, né? Quem passou pela cruz do Calvário não fica ofendido, né? Não é mimimi, a gente falou de mimimi, né? A gente precisa trabalhar com essa ideia, tá bom? Então eu vou ler para vocês o capítulo 2 de Romanos, versículos 3 a 6. Eu recomendo a leitura do livro inteiro, mas aqui a gente vai trabalhar com esses versículos, tá bom? Então capítulo 2, versículos 3 a 6. Ah, não, vou ler o 2 também, ó. Versículo 2, desculpa. Capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tais coisas ali em cima, ele está falando sobre quem julga o outro e comete o mesmo pecado. O versículo 3. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, na verdade, o juízo é de Deus. Quando a gente retém perdão, a gente está estabelecendo juízo. E isso não faz nenhum sentido. Nenhum. Né? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vejam, se nós recebemos perdão na cruz do Calvário, é porque Deus nos concedeu a graça de nos arrependermos. O próprio arrependimento vem de Deus. Não é que a gente é legal, eu sou muito legal e eu sou amável e escolhi Jesus, não. Ele nos concedeu graça para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos acheguemos a Ele, certo? Versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Opa! Haverá um dia da ira. Haverá um dia do justo juízo de Deus. Então, isso não é com a gente, isso não é com você, isso é com Deus. Deus vai recompensar cada um de acordo com a sua obra. Ó o versículo 6, ó. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tudo o que é feito aqui na terra nos trará consequências. Né? Então nós temos a oportunidade de crer em Cristo e entregar os nossos pecados a Ele agora. Ou nós, além de sermos julgados por cada um deles, ainda teremos a parte que nos cabe lá no lago que arde com fogo e enxofre, né? Então é muito triste isso. Vai acontecer. O inferno não foi feito para as pessoas, foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas algumas pessoas preferem acompanhá-lo, né? Querem viver a vida como elas querem. Então, infelizmente, Deus é justo, né? A gente está falando exatamente sobre isso. Ele é juiz. Então, tudo que ele falou, ó, tudo que está aqui na palavra dele, vai se cumprir. Ele falou, né? Ele é juiz. Ele não pode voltar atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que ele disse se cumprirá. E essa é a nossa fé. A fé é na palavra, né? Sempre que eu converso com as pessoas, eu falo, se você me provar na palavra que o que você está dizendo faz sentido, eu vou acreditar em você. É só pegar a palavra, né? Tem que pegar o livro, abrir, a verdade está aqui. Deus cumprirá a palavra dele cabalmente, passará todo o universo, mas a palavra dele não vai passar. Então, assim, Deus é o juiz, é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui. Segundo ponto,
Quero ler com vocês uma situação ali em Atos, capítulo 7, versículo 60. Atos 7, 60. Um homem, sendo apedrejado até a morte, diz o seguinte: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Na verdade, ele morreu aqui, né? Então ele estava sendo apedrejado, prestes a morrer, e ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E isso, a gente podia ter pego o exemplo do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso exemplo maior sempre. Ele nos deixou tudo que ele fez, a gente precisa estar pronto para fazer também, né? Ele vai nos conceder graça para isso a cada dia. Aqui, o Estevão, apóstolo, né, discípulo do Senhor Jesus, estava sendo apedrejado. Apedrejado porque pregou o evangelho. Detalhe. E quem era o comandante desse apedrejamento aqui, vocês sabem? Paulo. Opa, mas ele ainda não era o Paulo, ele era o Saulo. Ele era Saulo, judeu, super empenhado na perseguição da igreja, matou muitos cristãos. Ele perseguia, violentava, humilhava. Este era o Saulo, Saulo de Tarso. Mas vejam só, ele apedrejou Estevão, que era discípulo de Cristo. E o Estevão fez o quê? O perdoou. Estevão perdoou. Se ele o perdoou, Deus o perdoou e aí ele vai se tornar o apóstolo Paulo. Olha só. Olha o que o perdão de um homem e numa situação muito, muito crítica, não é qualquer coisinha não, não é o mimimi que ai falou, ai olhou, ai pegou, mimimi, não. Morreu. Foi apedrejado e ali ele estava sendo perdoador. Ali ele estava obedecendo a ordenança de Deus que diz, perdoe. Então, Deus foi o juiz. Aí você fala assim, mas o Paulo se deu bem. O Paulo se deu bem? Na verdade, nós nos demos bem pelo ministério do Paulo. Mas ele sofreu o suficiente. No entanto, obviamente se deu bem por ter sido salvo. Foi perdoado, Deus concedeu graça a ele, né? Ele vê o Senhor Jesus e aí se arrepende, lembrando que isso também é graça, né, do Senhor. Então, assim, não é sobre nós a questão do perdão, é sobre Deus. Tudo é sobre ele. Então, o Estevão estava sendo apedrejado, perdoou, e ali, o homem que comandava esse apedrejamento, onde as vestes do Estevão foram deixadas aos pés, ele se torna o apóstolo Paulo, que foi uma bênção para a igreja, cujas cartas até hoje nos abençoam. O Senhor usou esse instrumento grandemente. Então, que nós perdoemos e saibamos que nosso Deus é tolerante, misericordioso, é juiz, ele julgará. Mas, mesmo diante de tantas situações onde as pessoas agem ainda de acordo com a maldade, ele pode tirar um tição, né? Ele pode tirar um apóstolo aí do meio, ele pode tirar um profeta aí do meio, porque ele há de conceder graça, porque nós estamos no tempo da misericórdia, ele há de conceder perdão, e que cada uma dessas pessoas que um dia nos magoaram, que sejam salvas, que sejam abençoadas e que sejam instrumentos na mão do nosso Deus para a glória e honra do Pai em Cristo Jesus.